Você está em Campo de Eliantos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast Campo de Eliantos. Eu sou Graziela Brum, mais uma vez aqui falando sobre criatividade e literatura. Esse tema que está tão de acordo com os momentos que estamos vivendo atualmente, com todo esse isolamento social, com tudo que está acontecendo no mundo. Mais do que nunca é preciso se reinventar. Aliás, esse é o grande papel do artista. Sempre buscar novas experiências mais profundas que tragam elementos para o seu processo de arte, o seu processo de criação. Mas para isso, claro, você precisa fazer as perguntas certas dentro do seu projeto. Você precisa trazer os conflitos para ele e esses conflitos definidos através de suas perguntas. Agora, será que estamos fazendo as perguntas certas? Mais do que fazer perguntas, é necessário saber se essa pergunta é coerente com o projeto. Hoje aqui eu quero falar um pouquinho dos modelos mentais e se esses modelos mentais que temos, eles não estão nos engessando dentro do nosso projeto de arte. É fundamental que a gente entenda como se pensa o pensar. Esse é o objetivo desse podcast. É saber como estamos pensando para quebrar padrões e avançar nos nossos projetos. Então, bem-vindos a esse podcast, Campo de Eliantos. Eu, além disso, trouxe alguns efeitos sonoros, algumas novidades aqui. Para começar, eu quero apresentar para vocês o meu primeiro efeito sonoro e gostaria de questionar vocês se vocês sabem o que é esse efeito. E logo depois, eu vou declamar uma poesia com o objetivo de fazer a interlocução entre vários tipos de vozes que eu trago e quebrar a monotonia do que seria esse podcast. Não sou uma vitória ou uma derrota, mas me conquisto sempre dia a dia, procurando essa forma mais remota do que em mim nos instantes se perdia. Nem um profundo mar, nem superfície, nem vento ou pedra leve na existência, balanço entre as montanhas e a superfície com asas no sentir, preso à consciência. Tudo o que é meu anseia uma amplidão de um céu inabalado. A nostalgia é o peso dessa terra em minha mão. E enquanto espero o mundo na poesia, enfim suprir, eu luto e mais persigo essa ideia de mim que não consigo. Esse é um poema chamado Nem um Profundo Mar, da Lupe Cotrim, poeta contemporânea aí de Hilda Hilst, professora de filosofia, inclusive. É um poema que nos traz aí uma percepção dessa busca, dessa procura, desse eu criativo que existe em todos nós, todos os artistas, todos os poetas, todos os escritores. Bom, aqui é o efeito sonoro que eu trouxe para vocês, é de uma ave, o urutau. Ele também chamado mãe da lua ou quaquá. Ele tem vários nomes, na verdade, depende do país, da região. Ele está relacionado com algumas lendas. Ele canta na madrugada para a lua, um som capiongo de despertar a mata. Eu sou apaixonada por esse pássaro, estudo ele há muito tempo, antes mesmo, ele está em Genipará, mas antes mesmo de Genipará, eu já escrevi sobre ele. Bom, é isso, pássaro urutau. Ele está dizendo para vocês: não fiquem tristes, escrevam, continuem.
É isso que nesse podcast ele está falando. Bom, mas vamos falar dos modelos mentais, que é o tema desse podcast. Nós temos alguns modelos mentais. Mas antes disso, tá? Eu sempre gosto de ler um pouco sobre o que os grandes personalidades falaram sobre criatividade. E eu encontrei esse texto do Steve Jobs falando sobre criatividade. Ele diz o seguinte: criatividade é apenas conectar coisas. Quando você pergunta às pessoas criativas como elas fizeram algo, elas se sentem um pouco culpadas porque não fizeram realmente, apenas viram algo. Isso porque foram capazes de conectar experiências que tiveram e sintetizar coisas novas. Esse é o Steve Jobs. Então, me parece que está bem alinhado com o que eu tenho falado aqui no podcast. Criar coisas novas, ela vem das experiências que nós temos, das experiências, e é alinhado com os estudos que a gente faz, claro, mas é na experiência que você vai buscar aquilo de inédito, vai buscar aquilo de novo para trazer para o seu projeto. Né? Estamos aqui falando de modelos mentais hoje nesse podcast. E eu pergunto, você tem ideia mais ou menos do que isso significa? Os modelos mentais são aqueles que organizam o nosso pensamento. Mas, Grazi, por que você está falando disso? Você não quer falar de construção narrativa, de linguagem poética, gêneros literários? Gente, o próprio Edgar Allan Poe, há um século atrás, já estava falando que os modelos de construção narrativa são matemáticos e que você pode fazer isso de forma sistêmica. Então, me parece que é preciso avançar um pouquinho e saber como se pensa o pensar, como que construímos os nossos textos. É a partir desses elementos que nós podemos trazer algo de inovador, de original para o nosso texto. Isso define muito de quem a gente é. A gente está aberto para receber informações fora daquilo do que a gente está acostumado, que são as técnicas narrativas, que são a linguagem poética, e pensar, além disso, em como estamos construindo a nossa arte. É essa proposta que eu estou buscando nos podcasts, é essa proposta que eu trouxe quando eu falo de criatividade e literatura em Campo de Eliantos, é buscar uma outra face, essa face em que nós podemos ser originais, que é o que nós realmente queremos. Quem quer fazer arte quer trazer algo de especial, algo seu, da sua essência, do seu processo. E aí não existem fórmulas prontas, porque precisamos encontrar o projeto, saber encontrar a pergunta para buscar, então, algumas respostas dentro de cada projeto. Um projeto é diferente do outro, porque são artistas diferentes. Não tem como falar para todo mundo a mesma coisa. Alguns precisam saber mais disso, estão mais interessados em linguagem poética, outros estão interessados em outra coisa. Então, precisamos entender aonde que está o gatilho do nosso processo artístico. E se esse gatilho não está dentro de um modelo mental e que está nos limitando, engessando ali. Sabemos que existem mais ou menos 4 modelos mentais, como, por exemplo, a distinção. Nós sabemos o que é a diferença de uma banana para uma maçã. Sabemos que existem sistemas. Outro modelo mental são os sistemas, ou seja, as partes que vão formando o todo, como se fosse um romance, capítulos vão camada por camada, vão construindo romance, né? Ou não. Também não quero ficar falando de romance do século XIX. Hoje temos outras experiências de romance que são muito mais modernas e muito mais interessantes para o mundo que estamos vivendo, que nos apresenta aí. E as interlocuções, tanto de gênero como de narrador e tudo mais,
são construídas dentro desses textos. Na construção poética também tem o refrão, né? O refrão vai se colocando uma camada em cima da outra até trabalhar o nosso sistema, resolver, digamos, o nosso poema, se é que pode-se dizer que a gente resolve um poema. Outro modelo mental são as relações entre os humanos, nós, as relações nossa com o mundo e talvez a relação de ideias, a relação de objetos. Esses relacionamentos são outros modelos em que nós estamos pré-moldados também. E as perspectivas, que acho que é aí que a poesia, a literatura, onde ela mais trabalha. E essa perspectiva, esse modelo mental perspectivo, está na raiz de inúmeros elementos que encontramos na nossa sociedade, como a empatia, a compaixão, as conexões. Perspectivas determinam como os relacionamentos com os outros acontecem e como o relacionamento com o mundo acontece, com o que está ao nosso redor. E isso nos ajuda a entender um pouco mais o que são esses modelos. Eles vão te dar referências. Bom, essas referências são, por exemplo, duas pessoas diferentes diante de um cachorro. Uma delas pode se sentir totalmente aconchegada, feliz, ter um sentimento de alegria, de carinho diante desse animalzinho. Porque tem como modelo mental momentos no passado, inclusive, que são momentos felizes com esse animalzinho. São momentos em que a experiência foi positiva. Então, quando ela vê um cachorrinho, ela se sente feliz. Já outra pessoa pode olhar um cachorro e sentir absolutamente muito medo. Porque o seu modelo mental que tinha no passado de referência sobre essa experiência com um animal era uma experiência negativa. Então, de repente foi mordido ou levou um susto quando muito pequeno. Então, criou-se esse modelo mental de medo, de insegurança com um cachorro. Então, percebam se isso também não pode acontecer na arte, né? A gente construir de acordo com o que são os nossos modelos mentais. E aí eu acho fantástico isso, que eu tô aqui raciocinando e quero buscar ouvintes para esse podcast justamente para fazer interlocução comigo e conversar sobre essa nova maneira que eu tô tentando buscar, que aí nós poderíamos escrever sempre o mesmo texto, e isso é uma frase muito comentada dentro do meio literário. Alguns autores escrevem sempre o mesmo texto. Por que escrevem sempre o mesmo texto? Porque estão sempre dentro do seu modelo mental. O artista que eu estou buscando, gente, e vocês provavelmente que estão escutando esse podcast também estão buscando, é o artista que rompe com seus modelos mentais e faz conexões fora daquilo que ele tem como padrão. Então ele consegue sentir pelo outro, ele consegue sentir em outro âmbito, ir atrás de outras performances dentro do seu próprio texto. Então isso é ultrapassar os limites. Agora, como conseguimos fazer isso? Romper com esses modelos mentais, de certa forma. Não que a lógica não seja importante, eu não estou falando nada disso, eu não estou menosprezando a técnica, eu não estou nada disso, gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando buscar aqui elementos dentro de uma experiência que eu estou criando para mim, de olhar a arte por outros ângulos e buscar referências em outros lugares que não aqueles que eu, Graziella, e você que está me assistindo, não buscar sempre nos mesmos lugares. Se a gente busca sempre na literatura as respostas vão ser sempre aquelas que estão dentro da literatura. Mas se você buscar respostas, de repente, escutando uma música clássica, de repente vendo um bom filme, de repente fazendo uma viagem para um lugar totalmente, né, intuitivo, ou sei lá, alguma outra forma de atuar
se relacionar com a arte, você vai mais profundo no que é construção narrativa. Isso é óbvio. É óbvio que estamos num mundo em que não se podemos mais ficar só dentro do que as fórmulas dadas, as respostas prontas. Temos que pensar mais em arte. E é esse o meu convite para vocês. Vou trazer aqui alguma outra coisa. Deixa eu pensar, que eu não me programei, mas para não ficar tão monótono a minha fala. Me empolguei. Hoje eu me empolguei aqui nesse podcast. Acho também que é normal essa empolgação, se empolgar com aquilo que a gente ama, com o que a gente gosta, que é a arte, a literatura. Quem não se empolga quando vai buscar, né? Assim, com bastante humildade, tá, gente? Com bastante humildade e com bastante paciência buscar essas respostas. Uma coisa que eu tenho absoluta certeza e que eu estou levantando essa bandeira e tenho defendido é em relação às experiências profundas. Eu já fiz agora, recentemente, um texto falando que, olha, que nesse mundo corrido em que toda hora tem uma live, toda hora tem um texto, toda hora tem alguma coisa para você ver, que nada a gente consegue entrar profundamente, é difícil a gente trazer as nossas, buscar, né, nossas conexões mais profundas nesse mundo. Mas vamos lá, eu trouxe aqui outro efeito sonoro e um depoimento de um artista muito especial. No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu tenho um primo, Saul. Uma vez ele disse para mim, Ariano, na família da gente, quem não é doido junta pedra para os doidos jogarem no povo. E eu não sei se é por isso, mas eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. Meu pai, quando governador, construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época, que era um médico chamado Juliano Moreira. E meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito. E o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, e entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. Aí, e um dos dois estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dentro para eu carregar. É um gênio, né? É um gênio doido. Então, essa é a minha admiração por eles. Esse é o saudoso escritor Ariano Suassuna, que por outra perspectiva fala também do mesmo tema desse podcast, esse podcast de hoje, traz aí algumas referências interessantes, que a criatividade ela pode para alguns trazer um estranhamento, tanto estranhamento que beira a loucura, né? Isso é uma coisa que faz parte, inclusive, de uma teoria que eu estou desenvolvendo, de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre a tríade da criação, em que a loucura faz parte desses elementos aí. E lembrando que o efeito sonoro que eu trouxe aqui para o Suassuna são os jabutis acasalando. Acho que combina perfeitamente com ele. Jabuti, como você sabe, é um prêmio da literatura brasileira. E era isso, eu dei aqui algumas percepções minhas que eu tenho feito das minhas pesquisas, das coisas que eu tenho estudado sobre literatura, sobre criatividade, sobre arte. Trouxe algumas perspectivas.
sempre evoluindo aí no processo. É interessante que quem ainda não escutou os outros podcasts, chegue lá na Rádio Sens, chegue lá no Spotify, encontre o podcast Campo de Eliantos e escute os outros áudios, que é um processo em que eu vou avançando esse pensamento, essa reflexão sobre arte, sobre literatura, sobre criatividade. Muito obrigada e espero vocês até o próximo podcast. Até mais! Você está em Campo de Eliantos.